Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. E é um prazer imenso estar aqui nesta casa. Para quem não sabe, a primeira vez que eu coloquei os pés numa casa espírita foi aqui. Eu era muito jovem, tinha 20 anos de idade. E foi aqui que eu me encantei com o espiritismo e com Dona Antonieta ministrando uma palestra. E nunca mais abandonei uma casa espírita. Então, fico muito satisfeita de estar aqui hoje, participando com os colegas, com vocês, nesse dia de reflexão em torno do Evangelho de Jesus e da doutrina consoladora dos Espíritos. Bom, o nosso tema hoje é evolução e livre-arbítrio. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, está escrito assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade, à liberdade, se esgota, jungido, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Olha que interessante. Será que isso acontece conosco, meus amigos? Será que tem dias que parece que um vazio toma conta do nosso ser? E a gente pensa, estou tão cansado, corro tanto, já fiz algumas coisas na minha vida, mas parece que isso não me satisfaz. Nós sabemos que nós temos, sim, quedas psicológicas. E isso independe da própria condição econômica, social, status, títulos. Todo ser humano passa por esses momentos. Parece que nos falta algo. Parece que é algo que nós não sabemos de onde deveria vir para nos alimentar essa fome, esse vazio de não sei o quê e nem sei por quê. Por que nós começamos com essa parte do Evangelho? Porque nós precisamos prestar atenção nas nossas vidas. Tudo tem um porquê. Na verdade, nós falamos em Deus, buscamos o lado espiritual, mas não percebemos que nós estamos mais conectados com os nossos sentidos físicos, mas distanciados do sentido espiritual. Acordamos, vamos para o trabalho, planejamos o nosso dia, planejamos as atividades do final de semana, mas esquecemos muitas vezes de prestar atenção na nossa relação com o divino, com o sagrado, com Deus. Normalmente, quando alguma coisa está mais difícil, aí a gente lembra, nossa, acho que eu estou precisando de rezar mais. Estou rezando pouco. E quando começa uma sequência de fatos que vem a nos contrariar nos nossos planejamentos do dia a dia, aí a gente pensa, nossa, está ruim, estou precisando rezar e muito. Então, nós estamos muito conectados com o meio ambiente, com aquilo que nos chama os sentidos físicos, aquilo que agrada ao paladar, aquilo que agrada o nosso olhar, o tato. Nós gostamos de conforto, um lençol limpinho, nas noites frias, um aconchego de um cobertor. Tudo isso é sentido físico. Gostamos quando tem algo na televisão, um futebol, uma copa, a gente já planeja com os amigos e o que vem depois para comer, para beber. Isso é a conexão com o sentido físico. Mas Emmanuel coloca em um Consolador assim para nós: a determinação divina, a sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. E o que é o determinismo divino? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Então, se nós somos filhos de Deus, a única definição para Deus seria amor. Porque no nível em que nós nos colocamos, nós não sabemos como seria Deus, como é Deus, e nem defini-lo.
Todas as nossas definições para Deus é uma definição antropomórfica. Às vezes nós utilizamos assim frases: Deus é fiel, a mão de Deus vai me proteger. Tudo isso é uma visão antropomórfica, humana. E Deus está acima de tudo isso, acima desse olhar humano. E quando nós buscamos uma única palavra para definir Deus, só existe amor. E eu pergunto para vocês, e nós temos fome de quê mesmo? O ser humano tem fome de amor. E quando ele fala em Deus, é porque essa plenitude do amor é que nos faz essa conexão com o divino, com Deus. Todo ser humano fala em Deus em algum momento. E nós nascemos buscando o amor e somos famintos de amor, apesar de comermos arroz com feijão todos os dias. E isso não alimenta as nossas almas realmente. E nem o melhor carro do ano. E nem a melhor casa, seja lá onde for. Então, esse vazio é porque nós temos uma fome interior. Se nós aspiramos à felicidade, a nossa felicidade é justamente isso: dar amor e receber amor. Porque diz que Deus nos criou totalmente interligados. Nós criamos uma ilusão de que nós estamos separados. Mas espiritualmente nós não estamos separados, apesar de que cada um de nós constitui uma individualidade. Nós somos, como os números, seres únicos. Existe, meus amigos, algum número igual ao outro? Existe? Não existe. Nós também somos únicos. Só existe um Caetano no universo, né? Um Luiz. Luiz? Só existe esse. Podem ter várias pessoas com esses mesmos nomes. Pode existir N Rosanas. Rosana Maria tem uma. A nossa doença é que nós criamos o individualismo. Então, a felicidade é a busca dessa cura dessa doença chamada individualismo ou egoísmo. Enfim. Qual é a felicidade, então, que nós aspiramos? É dessa plenitude do amor, viver no amor. Então, nesse mundo, por que Jesus disse assim? A felicidade não é deste mundo. Aí Emmanuel coloca no livro Pensamento de Emmanuel dessa forma: a perfeição é o grande objetivo do espírito e se processa naturalmente com a subida de vários degraus evolutivos. Quem evolui renova-se para o bem, transforma-se para melhor. Que melhor é esse? Eu não vejo outra coisa senão pensar que se Deus é eterno, de toda a eternidade, no princípio de tudo só existia quem? Quem, Caetano? Deus. Ele sempre existiu. Se Ele nos resolve nos criar, Ele nos criou de onde? A partir de quê? Da sua própria substância. Se só existia Deus, Ele nos tirou da sua própria substância. Por isso que os Espíritos nos falam que nós somos centelhas divinas. Então, o que é a evolução? Se Deus é perfeito, nos criou para a vida, para que nós aprendamos realmente a manifestar essa perfeição que está dentro de nós. A evolução significa transformar a nossa maneira de ser, de modo que a gente manifeste o que está pronto. Porque do perfeito não pode nascer nada imperfeito. Nós não manifestamos a nossa filiação divina. Concorda ou sem corda? Ora, se Deus é perfeito, Ele nos criou para manifestar o amor, que já está pronto dentro de nós. E eu não consigo entender de outra maneira. Por isso que o Cristo disse assim: brilhai a vossa luz. Seja a centelha divina que está no reino mineral, vegetal, seja no vegetal ou no hominal, essa centelha é a grande força da vida. Todas as formas se transformam, mas a essência nossa é divina. Então, meus amigos, evolução é manifestar o amor que nós temos prontinho para dar dentro de nós.
Mas qual é a nossa natureza? Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenha tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos, felizes. Mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As nossas imperfeições, segundo os espíritos, se baseiam no egoísmo e no orgulho. Esse amor no qual nós devemos cuidar de nós, mas não podemos esquecer do outro. Porque existem 3 campos para a evolução humana. Porque o Cristo disse, eu sempre falo isso nas palestras, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa força egóica toma conta. Então, a felicidade significa abrir os sentidos espirituais e perceber o outro. Ninguém vive só. E a nossa natureza aqui mostra a nossa condição. Nós centralizamos em nós, não está errado. Às vezes o espírita confunde cuidar de si com egoísmo. Não pode ser confundido. Quando eu centralizo em mim um amor doentio e somente a mim, em detrimento do outro, isso é egoísmo. Agora, cuidar de mim não é egoísmo. É uma necessidade. E é um peso para a família, para a sociedade, quem não cuida de si. Às vezes a pessoa se deprime, ela não quer nem tomar banho. Ela se torna um problema. Não é verdade? Ela não quer nada, ela se prende e ela está adoecida. Então, o nosso grande desafio é manifestar esse amor divino que está em nós. Então, a evolução é a manifestação do amor de Deus em nós. Completa a harmonia com o todo, com a totalidade divina. Por isso que o Cristo, quando veio, falou de caridade, falou de caridade, falou de caridade o tempo inteiro. Porque é necessário não excluir nada nem ninguém. Nada. Quando eu falo de todo, eu acho muito interessante lembrar da história de Francisco, porque, para a época, ele foi uma revolução e todo mundo devia pensar que ele era doidinho. Porque ele falava com os animais, ele falava com as plantas, porque ele, nesse sentido mais evoluído de amor, ele percebia a vida por detrás de todas as formas, por detrás de tudo. Observa quando nas nossas casas a gente ama um animalzinho de estimação. Tem alguém aqui que fica parecendo um doidinho, conversando com ele também, com o gatinho, com o cachorrinho? Ou só eu que converso? Ai, que coisinha linda da mamãe. Eu tenho certeza que conversa. Porque é uma troca amorosa. E é um irmão em evolução. E a gente tem por obrigação cuidar dele, porque na nossa jornada, quem está à frente cuida do outro que vem logo atrás. Então, Deus está em tudo mesmo. É o nosso Deus imanente, o Cristo interior para ser desperto. Dessa forma, no Livro dos Espíritos está assim. Pergunta 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Aí a resposta é essa: espírito bem-aventurado, puro espírito. É quando o espírito vive de amor. Nós vivemos um amor tão doente que quando a gente fala que ama alguém, a gente impõe condições. Ah, eu gosto de fulano, mas eu não gosto muito disso, daquilo. Está excluído. Ah, eu gosto do meu marido, mas desde que ele faça as coisas do jeito que eu quero. Senão, tem briga. Então, o nosso amor tem condições. Enfim, nós passamos por vários ciclos nessa vida, vivendo ora na carne ou fora dela. Ora, em certos momentos, somos espíritos errantes, que é o intervalo, segundo o irmão leu no Livro dos Espíritos, no intervalo de uma encarnação para outra. Somos espíritos vivendo esses ciclos. E a espiritualidade muitas vezes nos chama atenção. Que nós vivemos como se nunca fosse morrer e ora morremos como se nunca tivéssemos vivido. E a nossa experiência nela, às vezes, nós não temos grandes resultados. Grande resultado é isso. É a gente
expandir, ligar a tudo com sentimento amoroso. E o amor é capaz de proezas. Foi em nome do amor que o Cristo fez o que fez. Nós vamos ver no Evangelho escrito assim: Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Essas consequências, meus amigos, não são para Deus. Essas consequências são para a nossa própria consciência. A evolução é nos tornarmos cada vez seres conscientes da necessidade de estarmos nessa ordem, porque o universo é ordem e harmonia. Nós criamos desordem e desarmonia, por isso que a gente sofre. Ninguém desencarne pensando que alguém vai nos cobrar. Não! Deus é amor e pronto, e a sua lei é fruto desse amor. Quando nós não andamos nessa lei, quando nós não estamos caminhando de conformidade com a lei, aí vem sofrimento. E isso nos incomoda. O ser mais consciente, cada vez mais, do seu papel no mundo e no todo, ele é que chama para si as suas responsabilidades. O santo, o espírito evoluído, é aquele que busca fazer a sua parte. Ele não só ajuda quem está por perto, mas sempre está por perto para ajudar e fazer o seu papel. Esse é o espírito mais consciente. Enfim, as consequências nossas dos atos que vão contra a lei divina nos faz ficarmos todos nós presos numa lei chamada lei de causa e efeito. Tudo tem uma causa e ela começa em nós. Tudo tem um efeito e ele também vai terminar em nós mesmos e naqueles que estão ao nosso redor. Essa lei é própria daqui, da Terra. Não sabemos as outras leis todas dos outros mundos. Mas, com certeza, nos outros mundos, há muitas moradas na casa de meu pai, existem outras leis. E nós estamos cada vez mais cerceados no nosso livre-arbítrio, quanto mais nós infringimos a lei divina. No livro A Lei de Deus, de Ubaldi, está escrito assim: o ponto final de uma vida é ponto de partida da que se lhe segue, e as conclusões de uma se tornam premissas da outra. As convicções que possuímos ao finalizar de uma existência formam um instinto que nos impulsionará até os dias juvenis da existência seguinte, sem que tenhamos consciência disso. E é verdade. Se a gente olhar para trás, no período da adolescência ou jovem, nós temos um certo automatismo. Somos cuidados pelos pais, lógico. Temos uma educação que cuida de nós, mas trazemos tendências, predisposições, e elas foram plantadas no ciclo anterior. Então, uma sequência de vidas faz que a sequência anterior determine uma trajetória lançada para a próxima. Isso é lei de causa e efeito. Então, tudo que eu sinto, penso, faço e falo, determina o meu destino. Presta atenção. Tudo que eu sinto, penso, falo e materializo. Por isso que, se eu pensar no mal, eu não devo falar. Se eu falar, eu não devo repetir. Se eu repetir, não materialize. Não faça virar um ato. Porque se eu materializar aquele mal, eu fico preso em quem eu pratiquei, sobre quem eu pratiquei o mal. Porque tudo isso, essas repetições, viram o meu caráter e a minha personalidade. E se eu pratico o mal, eu estou preso no destino do outro. É aonde eu preciso reharmonizar a mim e ao outro que eu prejudiquei, porque uma consciência divina, verdadeiramente divina em mim, não permite que eu prejudique ninguém. Nem o vizinho que eu acho enjoado que põe o lixo lá na minha porta. Nem a sogra que tem problema comigo. Compreender? Nem o cunhado,
Sabe aquela família nossa de cada dia? Os amigos, colegas de trabalho, porque a gente só não tem problema com quem a gente não convive. Não é verdade? Porque junta um bando de gente orgulhoso, egoísta, querendo tudo para si e nada para o outro. O que pode dar? Uma boa ou uma má convivência? Má convivência é o mal do mundo. Então, a lei divina pressupõe isso. Então, as nossas vidas formam ciclos encadeados. Às vezes, aparentemente, nós achamos que a vida pode ser injusta, mas nada está fora do lugar, porque senão eu estaria dizendo, Deus é imperfeito, e Deus não é imperfeito. Por isso que a doutrina espírita nos mostra que aquilo que não tem causa atual, não tem atual, mas a causa está em mim, em algum processo anterior. Quem semeia insaciabilidade tem de recolher fome. Quem furta, tirando dos outros o que não ganhou honestamente com o seu trabalho, terá de viver na miséria. Até que aprenda à sua custa a lição da honestidade. Para reconstituir o equilíbrio da lei, surge a privação correspondente ao nosso abuso. Abusou numa área, vem privado em outra. Tem gente que, às vezes, no campo moroso, fala assim, sou um desastre. Vou morrer beato. Não arruma um parceiro. Tem gente, custa arrumar um namorado. Tem gente que não. Olhou para o lado, está ganhando uma piscadinha. Olhou para o outro, já arrumou 2, 3 namorados. Passa um mês, ganha um pedido de casamento. E o encroadinho que não arruma namorado fala assim, meu Deus, o que é isso? Eu não arrumo ninguém. Tem, já está nele. Aí, dedo podre atrai, dedo podre. A podridão não está no outro, começa em mim. Eu atraio o que eu sou. Então, veja, às vezes, meus amigos, a gente vai querer ser rico, ter muito dinheiro. Será que vai? Todo mundo rico? Não. Isso vai depender da minha jornada, dos meus compromissos. Porque, segundo Emmanuel, nós estamos presos entre o determinismo absoluto e o livre-arbítrio relativo. O que é livre-arbítrio relativo? Nós estamos presos na lei de causa e efeito. A vida é como um rio e tem 2 margens. Nós temos um limite. Às vezes vai morrer de trabalhar e a vida vai responder com o meu esforço, mas eu, dentro da minha condição evolutiva, eu não posso ter muito dinheiro. A vida, por amor, vai cercear a minha vida. Vai pagar as contas, vai ter uma casa bonitinha, arrumadinha, mas não vai ser rico. Não vai sobrar daquele tantão que queria que sobrasse. Isso é lei de causa e efeito. É um aprendizado. Se observarmos a nossa vida, veremos que há fatos sobre os quais podemos exercer a nossa livre escolha à vontade. Mas veremos também que existem outros fatos acima da nossa vontade. São acontecimentos em relação aos quais não há escapatória. Tem coisas na nossa vida que nós temos um campo de flexibilidade para escolher. Tem fatos que não adianta mexer. É como se existisse uma imobilidade. Não vai do jeito que a gente quer. É aí que mora o entendimento da lei divina e a palavra resignação. Resignação não é cruzar os braços. Não é mesmo. Nós precisamos trabalhar, estudar, fazer a nossa parte, ser útil. A resposta vem, isso aí é que existe aquela palavra chamada merecimento. Se eu não fizer, eu não vou saber qual é o meu merecimento. Mas os nossos merecimentos, ele tem um campo de elasticidade. Nós temos, então, um nível, né? Um tantão, um campo em que eu posso aspirar a minha felicidade. Em cada ciclo reencarnatório. Senão, não é lei de causa e efeito. Veja. Querer é poder? A gente usa muito esse jargão, né? Ah, querer é poder. É mesmo? Analisa com maturidade.
Basta eu querer e o mundo, o universo vai responder? Nem sempre. Do tamanho e da intensidade que eu quero. Porque nós somos seres vivendo ciclos e ciclos. E ninguém vai ao Pai, segundo André Luiz, enquanto tiver uma sombra dentro de si. E é necessário esse período. Se eu abusei numa área, eu só vou aprender com a privação. Às vezes tem pessoa, nessa encarnação mesmo, ganha muito dinheiro, a vida financeira dela podia ser maravilhosa, ela gasta tudo. E depois vai viver na miséria. Às vezes a vida dá de novo para ela, ela gasta tudo. Então ela vai ter que aprender a viver com pouco mesmo. É aí que ela vai aprender. Ela quer dizer nós, porque nós somos todos muito parecidos. Então, frequentemente uma coisa desejada com sagacidade e constância não consegue êxito, embora sabiamente preparada, ao passo que outras coisas que parecem, a princípio, apresentar-se com mínima probabilidade de êxito, às vezes, imprevistamente, o conseguem de modo completo. Então, tem coisas... Nossa vida não é só feita de coisas ruins. Tem respostas boas ao bem proporcional que eu já fiz. Ao bem que eu trago em mim, porque nós somos um campo de energia vibrante. Tudo vibra e nós vibramos. Nós vibramos o que nós somos. De verdade. Nós só vibramos o que nós somos. Eu posso tomar paz para melhorar minha vibração? Posso, mas se eu não transformar a minha essência, eu volto a vibrar de novo no mesmo nível. Então, se eu pratico algo bom, essa trajetória lançada, um dia ela cai de novo e volta contra mim. Ou, aliás, a meu favor, né? Se é bom, vem em direção a mim. É aí que, às vezes, vocês podem ver que, de vez em quando, cai um dinheiro na conta de vocês. Não cai, não? Alguma coisa acontece de bom na vida de vocês, na minha vida, não é só coisa ruim. Então, nós precisamos compreender que tudo que eu emito, volta. Eu atraio. É a danada da sintonia, porque nós vivemos num mundo eminentemente vibracional. Quando nós não buscamos compreender a nossa existência, tem uma coisa chamada dor que bate a porta. Por isso que está lá. Nossa vida é um mundo de provas e expiações. É preciso aprender a mover-se com disciplina, respeitando as normas estabelecidas por essa ordem inviolável dentro da qual estamos situados. Ignorá-lo significa sofrer depois. Só com conhecimento e obediência se pode evitar a dor. A lei divina não está fora. A lei divina está dentro da nossa alma. Lá no Livro dos Espíritos tem essa pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos responderam: na consciência. E nós sabemos exatamente aonde nós estamos infringindo essa ordem, a ordem divina. Quando nós pisamos na bola, retorna sobre nós, e não é por punição. É como uma criança que, quando dá birra, a mãe não devolve com violência, só segura, a criança se debate, pode até se machucar e ficar cansada. Somos nós. Por amor, a lei segura. Segundo Emmanuel, ele diz assim: o processo evolutivo do ser humano, no plano físico e no espiritual, obedece, em tese, a 4 fatores essenciais. Compreensão da necessidade de mudar. É importantíssimo. Ninguém compreende por mim. Eu sou dono das minhas escolhas. Não tem espírito, não tem obsessor que possa levar a culpa dos caminhos que eu trilho. Pode piorar pela influência negativa, mas eu sou e atraio aquilo que eu sou. Segundo, conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança no caminho espiritual. Quanto mais eu caminho para o bem, mais provas vêm, sabia? O santo sofre. Sofre porque a sua consciência muda e vai ficando diferente da maioria. E ele sofre por não ser compreendido.
quando alguém entre nós acha um dinheiro e devolve, e se for muito dinheiro, no lugar público e procura quem é o dono, a maioria do mundo, principalmente se for brasileiro, vai dizer assim, mas é bobo, se fosse eu, não procurava saber quem é o dono, não. Achou, não é roubado. Não é assim que a gente fala, gente? Isso vai da consciência divina. E pode ser católico, evangélico, protestante, do candomblé, espírita. Independente de crença religiosa. Isso depende da consciência divina que nós trazemos dentro de nós. Isso pode constituir uma prova imensa para uma pessoa, ela achar um dinheiro e ter coragem de devolver. Então, a transformação é você viver no mundo e quando os outros começarem a falar que você é bobo, você pode pensar, nossa, eu devo estar no caminho certo, já estão me falando que eu sou bobo. Bobo porque eu estou querendo ser ético, moral, estou querendo devolver o que não é meu, não quero roubar um bem público, não quero roubar nada, só quero o meu, pode ser pouco. Porque eu entendi que nessa existência o meu é pouco. E eu vou deixar de ser feliz porque é pouco? A minha felicidade certamente já esteve em algum momento no muito e eu não soube compreender. Terceiro, firme deliberação de estabilizar a mudança. Estabilizar. Então, não significa que uma única existência é suficiente para eu estabilizar uma transformação em mim. Propósito de não retroceder na atitude mental superior a fim de que se verticalize em definitivo o processo de renovação. Significa que em determinados campos nós vamos passar por ele, não só uma vez, mas várias vezes, algumas vezes. Quem explica isso está em A Grande Síntese, Pietro Baldi, quem tem coragem de abrir e estudar para ler. Porque às vezes as pessoas não estudam. Abre e fecha. E descarta. A evolução, segundo ele, se faz em espiral. Divaldo tira algumas citações de Grande Síntese. Cada fase, antes de estabilizar-se em definitiva assimilação, é percorrida 3 vezes, progredindo, e depois 2 vezes regredindo. É exigida pelo fato de que o voltar a existir 3 vezes repetidas no nível de cada fase é a primeira condição para a sua assimilação profunda, como Emmanuel acabou de falar. Precisa estabilizar, precisa repetir. Então, veja, trata-se de uma vida tríplice, em 3 posições diferentes que o ser tem de viver em cada degrau, a fim de poder dominá-lo definitivamente. O ponto final da nossa evolução é uma reta, mas a evolução se progride, ela se faz em espiral. Então, a gente vai, desencarna, volta. A gente tem 3 fases em cada campo. A fase do erro, a fase da dor e a fase da cura. É um assunto para a gente ir embora para casa mais aguçado, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Então, eu só vou estabilizar mesmo quando eu assimilar aquele novo comportamento. Nosso livre-arbítrio é válido para as nossas escolhas atuais. Mas temos um campo limitado para atuar, então, dentro da lei de causa e efeito. É isso a lei de causa e efeito. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós temos um livre-arbítrio meio que cerceado por cada ciclo, e esse cerceamento é determinado por nós mesmos. Vai, de acordo com a lei divina, a liberdade aumenta. Vai contra a lei de amor e a lei divina, a lei da ordem e da retidão, o meu livre-arbítrio vai ficando cerceado. Façamos nossa parte, então, meus amigos, todos os dias. E deixemos a lei de Deus nos responder. Nem sempre será do jeito que nós desejamos, mas será de acordo com o que merecemos. Então, nós precisamos fazer por merecer uma completa felicidade. Por isso que a felicidade não é deste mundo. Porque neste mundo existem um grande número de seres endividados com a lei divina. De vez em quando descem a essas esferas, como o irmão leu, para nos auxiliar, espíritos luminosos que encantam pelo perfume de amor que espargem ao seu redor.
Então, na verdade, o homem encanta o outro pelo que ele é, pelo perfume da sua existência, pelo que ele dá sem querer nada em troca. Quando nós oramos ou falamos o Pai Nosso, como foi feito pelo Caetano, o Pai Nosso, no final nós falamos assim: seja feita a vossa vontade. Mentira. No fundo, uma amiga minha uma vez disse assim, Rosana, teve uma época que eu ficava meio cabreira. Quando eu orava, falava o Pai Nosso, aí no final, quando era para falar, Senhor, seja feita a vossa vontade, eu até dava uma encolhidinha, porque eu tinha um medo da vontade dele não ser a minha. Porque nós falamos isso, mas de lábios, não com convicção. Pode ser espírita, ler Kardec, Emmanuel, tudo quanto há. Mas na hora do apuro, é que a gente vai saber em que nível que a nossa consciência está. Para dizer, Senhor, faça a sua vontade. Faça de acordo com aquilo que eu preciso. Então, seguir a lei quer dizer seguir a vontade de Deus. Essa obediência é um estado de abandono em Deus, em absoluta confiança, como filho nos braços da mãe, desde que o seguidor queira obedecer com boa vontade, sinceridade e fidelidade. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Em si próprio é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. E eu não preciso fazer regressão de vidas passadas, não, porque nós não temos suporte espiritual para isso. Reencarnação, muitas vezes, é um remédio para os nossos deslocamentos no plano espiritual. Porque ao entrarmos em contato com a nossa essência e com os nossos desvarios, muitas vezes ficamos loucos e precisamos, às vezes, por conduta, misericórdia, reencarnar novamente, passando por um esquecimento temporário. Mas basta cada um olhar aonde está a sua dor, aonde está a sua dor, está o seu débito. Se roubou, vai ser roubado, meu amigo. O ladrão entra mesmo. Certa vez eu tinha alarme, cachorro, policiamento na rua, entraram, me roubaram carro, tudo. E não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes, não. Então, ali tem um débito. Aonde está a sua dificuldade, tem o seu compromisso. Basta aprender a fazer a leitura da vida. A nossa vida é feita de ciclos. Então, quando a vida estiver favorável, ore. Não espere pela dor para vir tomar um passe ou ser um voluntário no bem, não. Entre na corrente do bem. Porque é esforçando, repetindo, morrendo, renascendo, que nós transformamos a nossa essência divina. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que nós possamos consultar a nossa consciência. E de aprendermos como Maria Santíssima a dizer assim, eis aqui a serva do Senhor. Eu sempre gosto de cantar um pouquinho para Nossa Senhora, mãe de todos nós. Vamos preparar para o passe? Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, dá tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce Mãe, estende teu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens para que o paraíso aconteça aqui.
Santa Maria, agradecemos a nossa irmã Rosana Maria por toda a assistência que nos foi dada através do ensinamento do Evangelho, também ao nosso companheiro Rai, na primeira parte. E agora, já com essa preliminar do cântico da Rosana, nós vamos sentar de uma maneira mais